Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Janela de abertura da ANTT entra na reta final e expõe risco operacional para empresas despreparadas. Prazo para pagamento da GRU termina em 6 de abril e especialista Ilo Lobel da Luz alerta: falhas burocráticas podem inviabilizar pedidos e comprometer entrada em novos mercados. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! O cronograma da chamada janela de abertura da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, chega ao seu momento mais sensível. As transportadoras interessadas em acessar novos mercados interestaduais têm até a próxima segunda-feira, 6 de abril de 2026, para efetuar o pagamento da guia de recolhimento da União, a GRU, etapa que, embora operacional, tornou-se decisiva para o sucesso ou fracasso dos pedidos. Para o advogado e consultor no setor de transporte rodoviário de passageiros, especialista em regulação, Ilo Lobel da Luz, o risco não está na complexidade técnica, mas na negligência de detalhes aparentemente simples. Existe uma falsa percepção de que o mais difícil é estruturar o pedido de mercado. Na prática, o que elimina empresas é o detalhe operacional, a falta do pagamento da GRU ou ausência do comprovante no sistema leva à reprovação automática, sem qualquer possibilidade de reversão por intempestividade, afirma. Segundo ele, trata-se de um ponto crítico porque não admite flexibilização regulatória. A ANTT tem sido rigorosa nesse aspecto. Não há margem para argumentação posterior. Se perdeu o prazo ou não comprovou corretamente, o pedido simplesmente deixa de existir para efeitos regulatórios. Dia D, quando o mercado será redesenhado. Superada a etapa da GRU, o setor volta suas atenções para o dia 24 de abril de 2026, data prevista para divulgação das inscrições aprovadas pela ANTT. Será o momento em que o desenho do mercado começará de fato a se materializar. Esse é o verdadeiro divisor de águas. É quando o mercado deixa de ser uma expectativa e passa a ser uma fotografia concreta de quem conseguiu entrar e em quais condições, explica Ilo. A partir daí, segundo o especialista, inicia-se uma fase estratégica que exige análise fria e decisões rápidas. As empresas precisarão agir como operadores econômicos racionais. Não basta comemorar a aprovação, será necessário avaliar onde houve sobreposição, onde haverá disputa
e principalmente se vale a pena entrar em determinados leilões. Ele reforça que nem todo mercado conquistado representa viabilidade real. Ganhar um trecho não significa que ele é sustentável. Muitas vezes, a análise pós-resultado leva à conclusão de que a melhor decisão é não seguir adiante ou rever o plano de expansão. Estratégia, riscos e possíveis desistências. Com a publicação dos resultados, 3 frentes passam a orientar a tomada de decisão das empresas: disputar mercados concorridos, avaliar a sustentabilidade dos trechos obtidos diretamente e, em alguns casos, desistir de operações inicialmente planejadas. Para Ilu, esse momento exige maturidade empresarial. O erro clássico é confundir acesso ao mercado com sucesso no mercado. A autorização é apenas uma oportunidade. A viabilidade depende de demanda, custo operacional, concorrência e estrutura da empresa. Ele acrescenta que a etapa de leilões, quando houver conflito de interesses, pode alterar significativamente o cenário. Entrar em um leilão sem estratégia pode comprometer toda a operação futura. É preciso entender até onde vale investir e qual é o limite econômico daquela linha. Aprovação não significa operação. Apesar da expectativa gerada pela divulgação dos resultados, Ilu faz um alerta direto ao setor. A aprovação pela ANTT não autoriza automaticamente o início das operações. Existe um equívoco recorrente no mercado. Muitos operadores tratam a aprovação como o fim do processo, quando na verdade ela é só o começo. A operação exige uma preparação técnica e fiscal rigorosa. Ele destaca 3 etapas fundamentais e inegociáveis para que a empresa consiga efetivamente colocar os ônibus em circulação. A primeira delas é a configuração completa da linha no sistema Sigma. Não basta ter o trecho autorizado, é necessário desenhar toda a operação, seções, pontos de parada, origem, destino e integração. Sem isso, a linha não existe operacionalmente. A segunda é a regularidade das inscrições estaduais, a IE. O transporte interestadual exige conformidade fiscal em todos os estados envolvidos. Se a empresa tiver pendência em qualquer unidade de federação, a emissão de bilhetes e documentos fiscais fica travada. Por fim, o terceiro ponto, o protocolo do termo de autorização, OTA. Esse é o ato formal que consolida a autorização, sem estar devidamente requerido e emitido, não há segurança jurídica para operar. Eficiência começa antes da estrada. Para Ilu Lobel da Luz, o sucesso na janela de abertura não será definido apenas pela conquista de mercados, mas pela capacidade de transformar autorizações em operações efetivas. A eficiência operacional de amanhã depende da diligência técnica de hoje. Não adianta conquistar mercados
e descobrir depois que não consegue operar por falhas cadastrais ou fiscais. Ele conclui com alerta direto ao setor. As empresas que tratam o processo com rigor técnico vão sair na frente. As que negligenciarem detalhes básicos correm o risco de ficar fora do mercado antes mesmo de começar. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e eu vou estar destacando aqui com vocês essa notícia, que na verdade foi uma breve conversa entre o Diário do Transporte e o advogado especialista em regulação do transporte rodoviário de passageiros, senhor Ilu Lobel da Luz, que falou sobre esse seguinte tema e ainda trouxe um alerta, que é na questão da janela de abertura da ANTT, entra na reta final e expõe risco operacional para empresas despreparadas. E ele ainda fala em tom de alerta: falhas burocráticas podem inviabilizar pedidos e comprometer entrada em novos mercados. Eu vou estar destacando aqui com vocês duas falas do senhor Ilu Lobel da Luz a respeito deste tema. Existe uma falsa percepção de que o mais difícil é estruturar o pedido de mercado. Na prática, o que elimina empresas é o detalhe operacional, a falta do pagamento da GRU ou ausência do comprovante no sistema leva à reprovação automática sem qualquer possibilidade de reversão por intempestividade. E outra que também diz o seguinte: a ANTT tem sido rigorosa nesse aspecto. Não há margem para argumentação posterior. Se perdeu o prazo ou não comprovou corretamente, o pedido simplesmente deixa de existir para efeitos regulatórios. Pois bem, na minha humilde opinião, e digo isso de forma repetida, não adianta abrir janela extraordinária e muito mais emitir essas GRUs, que aqui é de recolhimento da União, para as empresas pagarem, sendo que não foi nem feita a reformulação na resolução número 6033 e também dos dispositivos que apoiam esta resolução. Isso eu falo da 5.976 e também da 5.818. Pois, se fossem reformuladas estas resoluções, teríamos mais e mais empresas entrando no mercado de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Mas, infelizmente, não foram feitas as reformulações e mais empresas estão indo através da justiça para simplesmente operar as suas linhas interestaduais. Ou seja, elas querem trabalhar e vem aqui pedir novamente. E repito, pedimos a reformulação das resoluções, não só a 6.033, como também a 5.976 e a 5.818. Como assim a reformulação? Tirando o limite de autorizações e suprimindo o processo seletivo, pois retirando o limite de autorizações e suprimindo o processo seletivo, vamos ter mais e mais empresas
entrando no mercado de transporte rodoviário coletivo interestadual de passageiros. Mas, se não for retirado o limite de autorizações e suprimido o processo seletivo, vamos ter mais e mais empresas entrando na justiça com o objetivo de operar as suas linhas interestaduais, ou seja, continuar trabalhando. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.